Então, aqui, continuando, né, gente? Nossas questões. Olha lá, questão 6, né? Para na 5. Olha só. Numa escola existem 84 meninas. Ó, esse tipo de questão aqui é interessante a gente aprender. Porque, por exemplo, eu gravei um curso agora para o TRT e TRTs, né? E TST em São Paulo. E assim, eu percebi que a Fundação Carlos Chagas, ela tá colocando demais, que é também questões de conjuntos. Quem gosta muito é o CESP, né? Mas ISAF adora, a Fundação Carlos Chagas está colocando também, Fundação Universa. Então, prestar atenção demais nisso aqui. Olha só que interessante, ó. Esse tipo de questão aqui, ó. No escola existem 84 meninas, mulheres. 48 crianças loiras, 26 meninos não loiros e 16 meninas loiras. Perguntas. Beleza, mas olha só. Josimar, eu tenho meninas, mulheres, né? Eu tenho meninos. Eu não posso ter uma pessoa, uma criança, que ela seja ao mesmo tempo uma menina e um menino. Então, não tem nada em comum. Como também, eu não posso ter uma criança que seja loira e também não loira. Não é verdade? Então, quando eu falo em gênero, não é isso? Gênero, homem e mulher, não tem como ter nada em comum. Quando eu falo, por exemplo, em ser loiro, esse adjetivo aí, né? Por exemplo, essa característica, loiro, ninguém pode ser loiro e não loiro. Mas, Josmar, eu posso ter, sabe o quê? Uma menina que é loira e uma menina que não é loira. Eu posso ter um menino que é loiro e eu posso ter um menino que não é loiro. Então, entre menina e meninos, não tem nada em comum. Entre loiro e não loiro, não tem nada em comum. Mas eu posso ter algo em comum entre quem, Josmar? Menina loira, menina não loira. Menino loiro, menino não loiro. Eu quero chamar a atenção para quê? Porque tem questões que uma parte tem interseção e outra parte não tem interseção. Então, uma parte tem algo em comum. Outra parte não tem nada em comum. Beleza? Então, como é que eu vou fazer aí? Quando você perceber isso, faz assim, ó. Fica legal demais. Você separa assim, ó. Homens, mulheres, meninos e meninas. Aí você coloca depois isso aqui. Coloca como? Loiros e não loiros. Aí você vai montar uma tabelinha. Porque com essa tabelinha você vai criar todas as suas possibilidades. Beleza? Então, olha só. Eu posso ter nessa tabela todas as minhas possibilidades. Olha que legal. Eu posso ter o total de quê? De homens. Eu posso ter o total de mulheres. Eu posso ter o total de crianças loiras, que são os homens mais as mulheres, e o total de crianças também não loiras. Eu posso ter o total de pessoas, que legal. Mas eu posso ter também, sabe o que, Josimar? Os homens, os meninos loiros, os meninos não loiros. Eu posso ter as meninas loiras e as meninas não loiras. Então, nós temos aqui todas as possibilidades. Concorda comigo? Então, quando você perceber, por favor, perceba isso, né? Perceba que, olha, eu não posso ter uma pessoa que seja menina e menina. Aqui, ó, a interseção aqui é vazia. Como a interseção aqui também entre esses dois, ó, é vazia, né? Ninguém pode ser homem e mulher. Ninguém pode ser loiro e não loiro. Não tem como. Mas, Josimar, eu posso ter homens loiros, homens não loiros, total de homens. Mulheres loiras, mulheres não loiras, total de mulheres. Homens loiros, mulheres loiras, total de loiros. Homens não loiros, mulheres não loiras, total de não loiros.
e o total de pessoas. Beleza? Então, quando você perceber, né, essa ideia de ter uma parte em comum e uma parte não ter nada em comum, monta essa tabelinha. Olha como é que gostou de fazer. Faz assim, ó. No escola existem 84 meninas. Então, meninas, mulheres, 84. 48 crianças loiras, são um total de loiros. 48. Não é isso? 26 meninos não loiros, homens não loiros. Homens não loiros. E 18, né, desculpa, 18 meninas loiras, 18 mulheres loiras. Preenchi a tabelinha, agora o restante é só você fazer continha. Ó, por exemplo, ó, na primeira linha. Quem mais 18 dá 48? Só pode ser 30. Primeira coluna. 30 mais 26 dá quanto? 56. Segunda coluna. 18 mais quem que dá 84? 66. Beleza? Segunda linha. 26 com 66, 92. Isso. Se eu somar tanto essa coluna quanto a última linha, eu vou ter 140, né? 140 crianças nessa escola. Beleza, gente? Olha como é que eu gostoso de fazer. Muito tranquilo, muito fácil. Aí, vou responder as perguntinhas. Letra A. Quantas crianças existem na escola? Então, você olha para a tabela e você me responde. 140 crianças. Beleza? Cento e 40. Quantas crianças são meninas ou são loiras? Então, vamos ver aqui, ó. Quantos são meninas? Quantas são mulheres, meninas? Quantos são meninas? Ó, meninas. Vamos lá colocar de vermelhinho, peraí. Quantos são meninas? Ou são loiras? O que nós fizemos aí? Quantas são meninas? Vim descendo, cheguei em 84. Mais, vim nas loiras, cheguei em 48. Só que se você perceber, você somou os 18 duas vezes, não foi, Josimar? Foi. Porque quando você pegou essa coluna aqui, ó, quantas são meninas? Meninas, descendo, ó, você passou pelo 18, chegou em 84. Quantos são loiras? Você vê aqui nessa linha, ó. Quantos são loiras? 48. Mas somou o 18 duas vezes. Então você vai pegar aqui e fazer o quê? Tirar o 18. Beleza? Então, vai dar 84 mais 30, 114. Isso mesmo. Beleza? Então, quantos são meninas ou loiras? 114. Tá bom? Ou seja, com a tabelinha fica tranquilo demais. Tá bom, gente? Com a tabela fica bem tranquilo mesmo. Tá bom? Ótimo, ótimo, ótimo. Perfeito. Então, se tem uma parte em comum, outra parte não tem nada em comum, vamos montar a tabela. Então, fazer mais uma vez para a gente guardar isso aí. Olha só. Fala assim, ó. Dos funcionários de uma empresa, sabe-se que existem 35 homens. Então, nós temos lá, ó. Nós temos lá
homens. Nós temos lá pessoas que possuem automóvel. Nós temos lá mulheres e também que não possuem o quê? Automóvel. Então, olha só. Já percebi o seguinte. Eu tenho homens e eu tenho mulheres. Perfeito. Nós temos pessoas que possuem automóvel e que não possuem automóvel. Então, Josmar, eu posso pensar o seguinte aqui. Não é isso? Eu posso pensar o seguinte. Vou fazer o quê? Vou fazer a mesma ideia, né? Vamos fazer a mesma coisa. Ou seja, eu percebo que eu tenho homens e tenho mulheres. Ninguém pode ser uma mulher ao mesmo tempo. Beleza? Eu tenho pessoas que possuem automóvel e pessoas que não possuem automóvel. Então, vou fazer o que de novo aqui? Vou montar a tabelinha. Então, olha só. Vamos lá. Homens, mulheres. Possuem automóvel. Negação normal. Possuem automóvel e não possuem automóvel. Beleza? Lá no texto fala o quê? Que nós temos 35 homens. Então, esses mais esses é o total de homens. 35. A questão fala o que mais pra gente? 18 pessoas que possuem automóvel. Então, pessoas que possuem automóvel são os homens com as mulheres. 18. Temos também o quê? 15 mulheres que não possuem automóvel. 15 mulheres que não possuem automóvel. Então é aqui, ó. Mulheres. 15 que não possuem automóvel. E nós temos também lá no texto, fala que 7 homens que possuem automóvel. 7 aqui. Bem, aí é tranquilo de novo, né, gente? Só fazer as continhas, colocar até de outra cor, para vermelho. 7 mais quem? Que vai dar 18. 11. Beleza? 7 mais 11. 7 mais quem, Josimar? Que vai dar 35. 28. Isso mesmo. 11 mais 16, mais 15, desculpa, dá 26. Não é? 28 com 15 dá 43. Se você for somar 35 com 26 ou 18 com 43, você vai chegar em 61 pessoas. Perfeito. Então aí, gente, tá vendo? Você tem todas as respostas. Você tem todas as possibilidades. Você tem tudo aquilo que você precisa. É questão de interpretação. Beleza? Interpretação. A primeira pergunta é: qual o número de funcionários que há nessa empresa? Então, quantos? 61. Então, letra A, 61 funcionários. Beleza. Letra B. Quantos funcionários são homens ou quantos possuem automóvel? Vamos lá de novo. Quantos são homens? Ó. Homens descendo. Quantos são homens? Aí você fala 35. Isso. Quantos são homens? Ou quantos possuem automóvel? Possuem automóvel, vamos lá. Quantos possuem automóvel? No finalzinho é quanto? 18.
Beleza? Mas só que, de novo, aquela ideia, ó. Quando eu vim calcular a quantidade de homens, eu passei por quem? Eu passei pelo 7. Não foi, ó? Tô descendo aqui, ó. Passei pelo 7. Cheguei em 35. Mais... Deixa eu arrumar esse 5, tá muito feio. 35. Mais... Não é? Aí eu peguei aqui de novo. E cheguei no 18. Certo? Mas tem que tirar quem, Josmar? Tem que tirar o 7, porque o 7 foi somado quantas vezes? 2 vezes. Daí só. 35, passei pelo 7. 18, passei pelo 7. Né? Então vai ser o quê? 18 menos 7 dá 11. 35 mais 11, 46. Então nós temos ali, letra B, quantos funcionários são homens ou quantos possuem automóvel? Então a resposta é 46. Beleza? Então a gente percebe aí de novo que é tranquilo, tá bom? Não é complicado. Perfeito? E agora vamos para a nossa próxima questão. Agora sim vão começar as questões de concursos públicos. Que beleza, hein? Que beleza. Então olha só, agora sim, Osmar, a gente vai começar a fazer as questões, né, de concurso. Fizemos questões de fixação, para dar as ideias. Agora sim, a gente vai começar com as questões e lá no finalzinho pegar aquelas mais, né, interessantes, aquelas que têm acontecido com maior frequência, para ficar craque. Beleza? Olha só. Diz assim a questão 8. Diz assim a questão 8. X e Y são dois conjuntos não vazios. Opa! Então, se X e Y são conjuntos não vazios, é porque eles possuem o que, Josmar? Elementos. Então, o conjunto X e o conjunto Y, beleza? O conjunto X e o conjunto Y são dois conjuntos não vazios. Perfeito. O conjunto X, olha só. O conjunto X possui 64 subconjuntos. Ah, Josimar, então é por isso que você estava o tempo todo fazendo, mas eu posso ter o número de elementos e enquanto o número de subconjuntos. Pode. Mas eu posso ter o número de subconjuntos e precisar do número de elementos. Tá entendendo, gente? Como é importante? Então, nessa questãozinha aí, ó, da ESAF, o que ela fez? Fez isso. Ela não quis dar para o candidato quantos elementos tinham aquele conjunto. Ela deu o que para o candidato? O número de subconjuntos, para que ele pudesse encontrar quantos elementos tinham. Então, olha só. Vamos escrever aqui, ó. O conjunto X o conjunto X, vou colocar isso aqui. O conjunto X, ele possui o quê, ó? 64 subconjuntos. O que eu já posso inferir disso aí, Josimar? O que eu posso já interpretar? Você pode interpretar o seguinte, ó, que do conjunto X, o 2 elevado a n dele é quanto? 64, não é? Por que é 2 elevado a n? O 2 elevado a n é o número de subconjuntos. Então, o 2 elevado a n dele é igual a 64. Perfeito. Continuar. O conjunto Y, por sua vez, o Y, por sua vez, possui 256 subconjuntos. Então, Josmar, o conjunto Y, o 2 elevado a n dele é 256. Então, do conjunto X e do conjunto Y, eu tenho essas duas informações aí. Beleza? Sabe-se também que o conjunto Z, que é X interseção Y, possui dois elementos. Então, já disse para mim o seguinte. Olha só o que disse para mim. Ó, falou isso aqui para mim, ó. Falou isso aqui, ó. Que o X interseção Y, não é isso? Possui o quê? Possui dois elementos. Ele falou isso.
que o x, ó, interseção y tem quanto? 2 elementos. Ah, legal. Mas sabe o que eu estava precisando aí, Josmar? Saber quantos elementos tem um conjunto x e saber quantos elementos tem o conjunto y. Ah, legal, hein? É, preciso disso mesmo. Mas tem como nós calcularmos quantos elementos tem um conjunto x? Tem. Porque se nós sabemos quantos subconjuntos ele tem, nós podemos fazer o processo contrário, inverso. Ele me deu o número de subconjuntos, eu encontro o número de elementos. A mesma coisa no y. Ele me deu o número de quê? De subconjuntos. E eu posso achar o número de quê? De elementos. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá, ó. Vamos fazer aqui, ó. Conjunto x. O 2 elevado a n dele é igual a 64. Então vamos pegar esse 64 e vamos decompor, lembra? Em fatores primos. Vai ter que só ser por 2, gente, porque a base é 2 ali, só pode ser 2, tá bom? Então olha só, 2 dá quanto? 32. 2 dá 16. 2 dá 8. 2 dá 4, 2 dá 2, 2 dá 1. Então fica o quê? Na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta. Olha que maravilha. 2 elevado a n. 2 elevado a sexta. Ah, Josimar, que manha. Se 2 é igual a 2, é porque o número de elementos, o n pode ser quanto? 6. Conjunto x, você possui 6 elementos, tá bom? Massa. Beleza. Vamos para o conjunto y agora. A questão diz que lá no conjunto y, né? No conjunto y, nós temos 256 subconjuntos. Então quer dizer que o 2 elevado a n dele é igual a 256 subconjuntos. E da mesma forma, vamos fazer o que, Isma? Vamos decompor em fatores primos. Eu vou pegar 256 e vou decompor. 2, né? 128. 2. 64. 2. 32. 2. 16. 8. 4. Opa, aqui já dá 1. Não é isso? Opa, peraí. Volta aqui. Já dá 1. Quantos 2 nós temos aí, José? Vamos contar quantos 2 nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 à oitava. Então, se nós temos 2 à oitava, então quer dizer que o 2 elevado a n, vou representar o 256 em forma de potência, 2 à oitava, e da mesma forma a gente faz aqui de novo, ó. N só pode ser quanto? Só pode ser 8. Por quê? Porque se nós temos o 2 sendo igual a 2, se as bases são iguais, os expoentes também serão, né? Equação exponencial. Então aqui, ó, o n é 8. Ah, que massa. Então, Josmar, já sei o seguinte. O conjunto x tem 6 elementos. O conjunto y tem 8 elementos. Na página anterior fizemos o quê? Nós colocamos lá, né, que ele disse que, ó, que x interseção y, nós temos 2 elementos, não é isso? Temos 2 elementos. Então, faço que agora, ó, nós já sabemos quantos elementos tem um conjunto x. Ele tem quantos, Josmar? Ele tem 6. Nós já sabemos quantos elementos tem um conjunto y. Eles têm quantos, Josmar? Tem 8. Agora, tranquilidade total, olha só. Se nós temos o conjunto x com 6 elementos, e já tem 2 ali dentro, só faltam quantos aqui? Faltam 4. Se o conjunto y tem 8 elementos, já tem 2 lá dentro, faltam quantos? 6. Faltam 6. Mas qual foi a pergunta? A pergunta foi assim, ó.
Desse modo, conclui-se que o número de elementos do conjunto P, quem é o P? Y menos X. É o que eu falei para você. Nós estamos trabalhando com subtração de números ou subtração de conjuntos? Ah, Josmar, é subtração de conjuntos, é diferença. Então não é para você pegar o Y tem 8 elementos, né? O X tem 6, 8 menos 6. Não é isso não. Isso não é diferença de conjuntos não. Aqui o pensamento é outro. Qual é a operação? É diferença. O que é Y menos X, Josmar? Já vimos, né? No bloco anterior. O que é Y menos X? Y menos X é o quê? É o que eu tenho em Y que eu não tenho em X. Isso é diferença. Não é isso? O que é Y menos X? É o que eu tenho apenas, somente e exclusivamente em Y. Isso sim é Y menos X. O que eu tenho em Y que eu não tenho em X? É o número 6. São 6 elementos. Beleza? Agora sim. São 6 elementos. É o que eu tenho em Y que eu não tenho em X. Então, são 6 elementos. Perfeito? São 6 elementos. E voltando lá, a resposta é a letra B. Beleza? Correto? Então, gente, importantíssimo perceber isso, tá? Então, você já percebeu o seguinte, ó, já começamos as questões de concurso, né? Já começamos com ela e você já percebeu o seguinte, Osmar, você já começou a utilizar aquilo que você colocou lá na fixação. Eu saio de elementos, eu sei quantos subconjuntos eu tenho. Mas eu posso sair de quantos subconjuntos eu tenho e saber quantos elementos que eu preciso. Tá entendendo? Então é isso que eu quero de você. Então tudo que eu falei lá na teoria vai ser aplicado aqui nas questões de concurso. E lógico, eu vou estar mostrando um pouquinho mais, né? Dependendo das questões, né? Ó, gente, a Exaf gosta mais disso aqui, o SES gosta daquilo ali, para você vir aprendendo. E como eu falei também para vocês, no finalzinho eu quero fazer algumas aplicações de raciocínio lógico aqui dentro. Para você ver o tanto, mas o tanto que é importante. Por exemplo, teve uma questão do CAD, 2014, que assim, se fizer, pelo amor de Deus, se fizer o PRF, por exemplo, posso até fazer com vocês depois, PRF, analista, e Polícia Civil do Ceará, 2012 e essa cara de 2014. Cara, se você fizer por tabela verdade, não é que, eu ensino na tabela verdade, lógico, no meu curso lá, raciocínio lógico também, eu ensino tudo isso, mas tem questões que o examinador faz de propósito. Porque se fizer, Josimar, por tabela verdade, não vai dar conta. Ou vai demorar demais, vai ser até incoerente você tentar fazer aquilo lá. Aí só perder tempo. Mas se eu aplicar conjunto, Josimar, fica perfeito. Entendeu? Fica perfeito se você aplicar conjuntos. Quer ver? Só para você ver uma coisinha aqui, coloque para aqui, por favor. Olha só para mostrar para você o quanto é importante teoria de conjuntos. Quer ver? Olha só, se eu falasse assim para você, só uma observação, tá bom? A parte, uma coisa à parte, nosso bloquinho está acabando aqui, falta 1 minuto e pouquinho, então eu vou fazer só isso aqui só para a gente brincar um pouco. Tem uma questão bem assim, ó. Se A, então B, e se B, então C, então se A, então C. Aí a banca falou bem assim, ó, é uma tautologia, tá? É uma tautologia, beleza. Aí a pessoa pensa bem assim, pô, Josmar, eu vou pegar aqui, ó, A, B, C, vou construir o número de linhas, vai dar 2 elevado a N também, ó que massa, tá vendo a afinidade que existe entre conjuntos e tabela e lógica? 2 elevado a N, que vai dar 2 a terceira, que vão dar 8 linhas, não é? Só que você é esperto, e você estudou tanto raciocínio lógico quanto matemática com a gente, né? Senão eu vou fazer os 2 cursos, matemática e raciocínio lógico. Faça isso, por favor, pro seu bem. Então, olha só, se A, então B, e se B, então C, então se A, então C. É uma tautologia. Nós vamos aprender depois, Gismar, que o se, então, é estar contido, que o E é interseção, que o se, então, é estar contido, está contido. Aí eu penso assim, ó, se A está contido em B, não é um subconjunto? Ó, se A está contido em B, e ao mesmo tempo, Josimar, interseção, e ao mesmo tempo
o B está contido em C, não é? Ó? Se A está contido em B, se A está contido em B, e ao mesmo tempo B está contido em C, então, o que vai acontecer? O A está contido em C. Eu pergunto para você, se o A está dentro do B e o B dentro do C, eu posso inferir que o A está contido em C? Claro que eu posso. Se isso aqui for verdade, aqui vai ser verdade. Se aqui for mentira, lá também será mentira. E na condicional, você vai aprender que se V então V é V, se F então F também é V. Ou seja, é uma tautologia. Ou seja, Osmar, aplicação de teoria de conjuntos, você ganha muito mais tempo. Tem uma questão também, PRF e Polícia Civil, Ceará, que são duas equivalências gigantes. É até menor do que isso aqui, mas quando eu monto o diagrama, Josmar, é uma linha. Em vez de você gastar 8 linhas, 16 linhas. Mas para isso, teoria de conjuntos. Para isso, aprender os fundamentos. Para isso, se dedicar um pouco mais além do concorrente. Não ficar preocupado com macetes. Não, macetes não. Com métodos, fundamentos. Isso é que passa o candidato. Beleza? Então daqui a pouco a gente continua, né? Ainda fazendo mais questões de concurso.